Olá, meu povo, Deus abençoe cada um de vocês. Gente, eu quero pedir nesse vídeo desde já desculpa, tá? Pelo barulho que vocês vão ouvir no fundo, porque tem um povo limpando aqui a rua que eu moro, então vai ter barulho hoje, tá? Provavelmente vai sair um pouquinho. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui bem sincera para vocês. Sabe uma das coisas que me fez deixar o protestantismo? Um dos grandes motivos de ter deixado o protestantismo é que você vê um povo que se diz teólogo, que se diz tão bem formado, e a gente olha para as argumentações que eles fazem contra a Igreja Católica, e você vê assim que é uma coisa vaga, é de uma tolice, sabe? De uma, me desculpa a expressão, mas uma babaquice tão grande que com o tempo que eu fui presenciando aquilo, eu fui cansando de tanta baboseira. Tem gente que fica me perguntando, Daniel, como é que você largou o protestantismo? Primeira coisa que eu digo foi porque eu entendi os 3 pilares da fé católica. Enquanto não entender isso aqui, já era, a pessoa não larga o protestantismo, tá? Na minha visão é isso, tá? Você precisa entender o que significa os 3 pilares da fé católica. Enquanto não entende, não sai do protestantismo, entendeu? Porque o protestantismo, ele cria na mente, na cabeça da pessoa, um Deus imaginário, uma regra espiritual imaginária que faz com que aquela pessoa fique cega. E para que ela passe pelo processo de desintoxicação protestante, ou seja, para largar o protestantismo e se desintoxicar dele, ela precisa, entender os 3 pilares da fé católica. No decorrer do tempo que eu estava lá, eu fui identificando uma teologia pobre, sabe? Uma coisa tão assim imaginária, porque eu vejo o protestantismo como várias pessoas que imaginam um Deus e eles passam a servir aqueles deuses que eles criam na imaginação deles. Então, tipo assim, se você vai falar sobre Bíblia, sobre igreja com protestante, você vai perceber que existe ali uma situação de se render à imaginação. Eles se rendem à imaginação deles como se eles estivessem sendo submissos ao próprio Deus. Ou seja, eles imaginam Deus, eles criam Deus na imaginação deles e eles se rendem àquele Deus que eles criaram, com suas próprias percepções e suas próprias conclusões. Sendo que eles fazem com isso um grande afastamento deles do Deus verdadeiro. Aí você vai para cultos, eu cheguei aí para muitos cultos de pastores conhecidos no Brasil todo, e aí eu analisava o conteúdo argumentativo, apologético daquele povo, e eu ia olhando assim e dizia, não, cara, isso aqui não é possível que eu estou escutando isso aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês, mais uma aí do pastor Martínez, ou é Martinez, sei lá como pronuncia o nome dele, mas vou mostrar mais uma fala dele aqui, e olha só o tamanho da tolice, sabe? Uma fala vaga, gente, sem um pingo de honestidade intelectual. Olha só o que é que esse cara pregou, vê só o que é que ele disse aí, ó. E eu quero que os irmãos prestem atenção numa coisa. O catolicismo romano, ele vai inventando doutrinas e dogmas para amarrar a pessoa do nascimento até depois da morte. O católico, ele está amarrado ao catolicismo quando nasce, ele é batizado. Quando faz 12 anos, 15 anos é crismado. Depois tem o casamento, depois tem as santas ordens, depois tem os sacramentos e etc e tal. E depois que vai morrer, tem a extrema-unção. E depois da morte, a missa de 7º dia, para tirar do purgatório e etc. O católico é amarrado do nascimento até depois da morte à Igreja Católica. Tá vendo a qualidade argumentativa desse povo? Gente, o cara vai criticando a igreja. Não, porque a Igreja Católica ela vai criando dogmas. Como assim criando dogmas, pastor? O senhor sabe o que é um dogma? Nem isso esse povo sabe. Gente, o protestante, até os mais formados, você vê que tem pastor que diz que se a pessoa não rezar aquele Paulo Júnior, eu já gravei até um vídeo mostrando isso dele,
Ele diz que a pessoa que está no purgatório, se não se celebrar muita missa para ela, ela vai para o inferno. Cara, pelo amor de Deus, a doutrina da igreja não ensina isso. Você vê que é um povo que se diz teólogo, que se diz pastor, que se diz historiador. E eles não param nem para poder analisar o que a igreja realmente diz, para eles poderem fazer uma formação, fazer uma refutação, ou pelo menos tentar fazer, né? Porque não dá para refutar a igreja. Mas tentar fazer uma argumentação contrária, pelo menos com honestidade. Espera aí um minutinho, não sai do vídeo, certo? Para me apresentar a vocês os meus e-books em resposta aos ataques protestantes, certo? Esse é o Verdade Inabalável 1. Vê só esse conteúdo, gente. São 4 e-books, certo? Cada um estou apresentando aqui. Qualquer coisa, dá um pause para você poder ver o conteúdo direitinho desse material. E-book 1, aqui, e-book 2, e-book 3 e e-book 4, certo? É esse conteúdo aqui. Qualquer coisa, fala comigo no WhatsApp e eu vou estar lá respondendo você como você adquirir esse material, beleza? Deus abençoe. Valeu. Continua aí no vídeo, hein? Mas os caras nem para estudar o que a igreja diz, eles param para estudar. Você vê o cara dizendo que a igreja tenta amarrar a pessoa do começo até depois da morte, né? Você queria que a igreja fizesse o quê? Querido, a igreja, ela trata da pessoa desde o início da existência daquela pessoa. Agora, vocês protestantes, quando vão entender isso? Nunca, porque no dia que vocês entenderem, vocês largam o protestantismo. Vocês deixam o protestantismo. Assim como eu fui protestante daqueles arretados, de dizer tá amarrado, tá queimado, de denunciar as idolatrias, as outras crenças e etc e tal. Aí quando eu fui parar, para mim, não, peraí, eu pensei o quê, gente? Eu preciso nos cultos ser sincero. Eu vou dizer o que a Igreja Católica diz. E eu vou dizer o que eu acredito. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui estudar isso aqui. Junto com o quê? Com isso aqui. Com a palavra de Deus. Fui estudar. Senão, quando eu era católico, eu fui honesto no meu pensamento. Quando eu era católico, eu não estudei a fundo a fé católica. Agora que eu sou evangélico, eu disse assim no meu pensamento. Eu vou estudar a igreja católica para mim poder abrir os olhos dos católicos. Aí eu peguei o catecismo e esmiucei o catecismo do começo dele ao final. Quando eu cheguei a fazer esse estudo aprofundado do que a igreja católica realmente é, porque muita gente aí escuta sobre a igreja católica, escuta de um, de outro, mas não param para estudar a igreja católica. Provavelmente você conhece alguém assim, na sua família, seus amigos, está lá falando da igreja, mas não estudam a igreja. Esse povo fala da doutrina católica, mas não estuda a doutrina católica. Aí o cara vai dizer aí que a igreja faz de tudo para amarrar a pessoa quando criança até depois da morte. Lógico que a igreja tem que fazer isso, porque a igreja ela precisa dar o acompanhamento àquela pessoa. A igreja valoriza a pessoa desde o início da vida dela. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. Vocês, protestantes, tentam barrá-las. Aí vocês criticam porque batiza a criança não sabe de nada. Então não bota nome na criança, deixa ele crescer para escolher. Não bota na creche, deixa ele crescer para saber se ele quer ir para a creche. É umas lógicas tão idiota, tão babaca, que eu fico olhando assim, eu digo, cara, não dá. Entendeu? Não dá pra gente olhar para isso e achar isso fantástico, isso teologia, pelo amor de Deus. Quer dizer então que a circuncisão que era feita na criança logo ali no início da vida da pessoa, joga fora isso, Deus errou, então estava tudo errado, porque era criança, não podia. Né? É umas argumentações idiotas, gente. Aí o cara vai criticando isso. A igreja ela dá o acompanhamento. A igreja ela está te conduzindo à eternidade. E essa condução ela tem que ser do início ao fim da vida terrena. Até que a pessoa passe para a eternidade. Aí ele vai e menciona o purgatório. Veja só, os protestantes, eu acho engraçado uma coisa neles. Eles, presta atenção como isso é verdade, eles se acham no poder e na sabedoria de dar significados a versículos bíblicos. O cara lê lá o versículo e diz, ó, isso aqui significa isso.
Aí vem outro protestante e diz, não, lá na igreja da gente, esse versículo aqui significa outra coisa. Aí vem outro protestante e diz, não, lá na minha isso significa outra coisa. Às vezes, de um versículo só, tem um monte de interpretação protestante. Um monte. Você quer fazer um teste, você pega aí, né, os adventistas, você pega aí os assembleianos pentecostal, aí você pega aí os presbiterianos, e você pega aí os sei lá, de outra seita deles aí, da Universal, pronto. Aí pega aí os versículos e bota. Aí um vai dar a interpretação, botou, vai ficar aquela coisa. Aí o que é que acontece? Por que isso não rola na Igreja Católica? Porque na Igreja Católica, quem tem que interpretar a Sagrada Escritura é o magistério. E ponto final. Né? No protestantismo não tem isso. Aí por isso que dá a confusão. Aí eles se acham no direito, no poder, na autoridade de interpretar versículos bíblicos. Aí quando se trata, por exemplo, do purgatório, a Igreja Católica tem ali, transmite para as pessoas a verdade sobre o purgatório, certo? Se utilizando de textos bíblicos também. Só que eles dizem, não, esse versículo aí não significa o purgatório, não. Aí quer dizer que eu tenho que acreditar na tua interpretação, pastor. Na tua interpretação, protestante, que tu já veio depois de muitos e muitos séculos e mais séculos. Aí eu vou desprezar a interpretação da Igreja Católica para acreditar na tua. Quer dizer que eu vou desprezar, vou jogar fora, vou jogar no lixo uma história de 2000 anos, de uma igreja que tem 2000 anos de história, para me acreditar na tua que nasceu um dia desse no fundo de um quintal. Então a gente percebe, gente, que é uma coisa assim absurda. Olha só o que é que a igreja ensina sobre o purgatório. No número 1030 do Catecismo da Igreja até o 1032, vai dizer, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, já tem a sua salvação eterna garantida. Quem vai para o purgatório já está salvo. Diferente do que o teólogo Paulo Júnior, né, disse que se não celebrar muita missa, muita reza para aquela pessoa, ela vai para o inferno. Mentira, isso não é o que a igreja ensina. Mentiroso. Vocês, pastores protestantes, são uma cambada de mentirosos. Continua o catecismo. Passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Ou seja, se trata de uma purificação final. A igreja denomina o purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados. É diferente. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da igreja fala de um fogo purificador. Aí vai mencionar Mateus capítulo 12, versículo 32, que diz: no que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador. De fato, aquele que é a verdade afirma: a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Em algumas traduções fala do século vindouro. A Igreja Católica, com o seu poder, porque ela tem poder para isso, o magistério da igreja tem poder para isso, interpreta que este mundo vindouro, esse século vindouro, é o purgatório, significa o purgatório. Aí vem o protestante e diz, não é não. Aí quer dizer que eu tenho que acolher a tua interpretação e não da igreja? Tu que chegou um dia desse, tu que faz parte de uma seita que chegou muitos e muitos anos, séculos depois da igreja católica, aí quer dizer que eu vou valorizar a tua interpretação. Por quê, criatura? Se a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo 3,15 que a igreja que é coluna sustentáculo da verdade, aí eu vou te escutar. Se tu tivesse com a verdade, ia ser desde o começo. Na igreja primitiva até hoje ia ser do jeito que há as seitas protestantes.
E por que não foi? Porque vocês chegaram atrasados. Vocês chegaram com mais de 1.500 anos depois que o cristianismo já existia. Quem é vocês para dar interpretação de versículo, pelo amor de Deus? Continua o catecismo. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Aqui está o porquê que a igreja acredita que esse versículo significa o purgatório, porque é muito simples. Aqui você pode ser perdoado. No século futuro, ou seja, na outra, quando parte para a eternidade, né? Na outra realidade, porque eu estou falando daqui, posso ser perdoado aqui, errei, ser perdoado, me desculpa, Senhor, tal. Ao passo que, olha só, esse século futuro, por que a igreja interpreta que é o purgatório? Muito simples. Quem está no céu precisa de perdão? Não. Quem está no inferno pode ter perdão? Não. Entrou no inferno é eterno. Não sai mais de lá. Então, se no céu os santos já estão na glória, não precisa mais de perdão, nem purificação, coisíssima nenhuma, já estão puros, já estão no céu. No inferno, os condenados não podem mais deixar de ser condenados. Então, não tem como ter perdão no inferno. E nem precisa ter perdão no céu. Só tem uma realidade que possa existir esse perdão no século futuro. Purgatório. É por isso. Aí vai protestante. Não tem nada a ver, você está distorcendo. Blá, blá, blá. Lógico que eles vão fazer isso. Por quê? Porque eles não querem assumir que a interpretação da igreja é que é a verdadeira. Porque senão eles tinham que sair do protestantismo. O catecismo continua. Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos. Aí você vê a missa de sétimo dia, a questão das orações que todos os dias a gente faz pelas almas do purgatório, pelos nossos entes queridos que partiram, da qual já a Sagrada Escritura fala: eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado, segundo a Macabeus, capítulo 12, versículo 46. Ah, mas isso não está na minha Bíblia. Problema é seu. Eu sou católico, eu não sou protestante. Eu não uso a sua Bíblia que tem 7 livros a menos. Eu uso a Bíblia que a Igreja Católica confirma. Até porque quem forma o cânon da Sagrada Escritura é a Igreja Católica. Porque aqui dentro não tem nenhum capítulo e versículo dizendo quais são os livros que devem estar na Sagrada Escritura. Quem foi que definiu isso? Igreja Católica, seus ignorantes. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Levemos a eles socorro e celebremos sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que deveríamos duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos lhes levem alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. Veja, isso aqui é São João Crisóstomo, viu? São João Crisóstomo falando. Então, gente, vocês veem aqui claramente a fé católica confirmada na igreja primitiva. Ou seja, aí vem esse povo querendo dizer que a gente aqui não segue Bíblia. Haja paciência, né? Tá aqui, falei para vocês, provei a questão do purgatório, falando para esse pastor aí, ignorante. Você devia estudar pelo menos a fé católica, você pelo menos entender o que é que o católico crê para você fazer suas argumentações. Aí fica um povo que não conhece a fé católica e fica falando da igreja, caluniando a igreja. Mas eu entendo isso. Eu entendo porque aqui em Mateus 5, do 11 ao 12, vai dizer o que é que acontece. Olha só o que diz aqui. Bem-aventurados sereis, quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Rezemos pela conversão desses hereges.
Compartilhe esse vídeo. Galera, eu peço a ajuda de vocês aqui nas cestas básicas. Eu preciso da ajuda de vocês para continuar os trabalhos caritativos e as necessidades a mais da nossa missão, da nossa vida missionária. Conto com a sua ajuda. Estamos também fazendo uma rifa para o tratamento de minha filha, para que eu possa conseguir custear o tratamento dela. Graças a Deus aqui já tem 18 pontos, ó. Custa R$10 apenas o ponto, vai ser o sorteio de um diário de Santa Faustina, igual esse daqui, tá? O ponto é R$10 para você ajudar no tratamento da minha filha. Qualquer coisa, quem quiser colocar um ponto, fala comigo nesse WhatsApp aqui, tá bom? Que eu passo para você o informativo de como funciona e também eu agradeço as orações de vocês e peço que, se você quiser ser um membro exclusivo do nosso canal, aqui embaixo tem a opção Seja Membro. Você cadastra no seu cartão de crédito e com isso também ajuda a minha vida missionária, tá bom? Muito obrigado a todos e olha aí uma das nossas últimas missões de cestas básicas. Acompanhe o nosso trabalho. Compartilha, tá? Olá, gente. Estamos aqui chegando na nossa missão de entregar cestas básicas para famílias carentes. Você vê que é um local de pessoas que necessitam de uma assistência, né? Aqui tá a capelinha, ó. Essa localidade aqui, como eu apresentei para vocês da outra vez, ó, tem até uma associação, a Associação Remanescente do Quilombo Cercadão dos Dissetas. Tá vendo? Aqui é um colombola, tá vendo? Ó, cercadão, muito conhecido assim, né? Estamos aqui nessa missão. Hoje, é que dia hoje? Deixa eu olhar aqui. 11? Uhum. Vamos conferir aqui para ter certeza. Tá no painel. 11 de agosto de 2023. Olá, Deus abençoe. 11 de agosto de 2023. Estamos aqui mais uma entrega de cesta básica. Obrigado a todos que contribuem, galera aí do YouTube que me acompanha, confia no nosso trabalho. Muito obrigado. Continuem ajudando para a gente continuar ajudando aqui os quilombolas, né? Continuar aqui ajudando essa população carente que tem uma concentração de desemprego muito grande, gente. Obrigado e vão acompanhando aí. Dona Antônia tá aí? Bom, gente, a gente tá aqui já, ó, já coloquei as cestas aqui. A irmã que vai receber e os outros, ela já tá chamando todo mundo para cá, pra gente fazer um momento de oração, de palavra de Deus, para honra e glória do Senhor. Que bênção, né? Essa localidade muito necessitada, como eu já apresentei a vocês. Estamos aqui para mais uma missão, para honra e glória de Deus.